Olá, vamos continuar a nossa gravação e terminar em relação a essa parte da nossa matéria. Em relação a vacinas de DNA, é o tópico que a gente vai começar a falar a partir de agora. Primeira coisa, vamos entender como funciona a estrutura de uma vacina. Em relação à estrutura de vacina, como funciona uma vacina? A vacina serve para nos fornecer um primeiro contato com o organismo invasor. O organismo invasor a gente chama de antígeno. Então, a vacina vai nos fornecer um primeiro contato. Por quê? O que acontece no primeiro contato do nosso corpo com o organismo invasor? O nosso corpo vai criar estruturas de células de memória. Células de memória, como o nome diz, guarda a informação de como é esse organismo invasor. E o nosso corpo vai produzir anticorpos. Só que no primeiro contato com o organismo invasor, a produção de anticorpos é baixa. Então, se a gente está tendo contato com a estrutura do antígeno real, possivelmente ele vai nos causar a doença, ok? Agora, quando a gente tem o segundo contato com o mesmo organismo invasor, a gente já tem as células de memória, o nosso corpo já sabe como ele é. Consequentemente, a produção de anticorpos no nosso organismo é em grande quantidade e mais rápida. Se a gente produz anticorpos de forma rápida e em grande quantidade, a gente consegue destruir o organismo invasor antes dele nos causar a doença, ou se não, a doença vai ser uma doença mais leve, já que o nosso organismo vai saber como combatê-la. A finalidade da vacina, então, é fornecer para a gente esse primeiro contato com o organismo invasor, para que quando na natureza eu entrei em contato naturalmente com o organismo real, o meu corpo já saber como se defender. Então, aí eu não vou ficar doente, ou posso ficar doente, mas aí os sintomas vão ser mais leves, ok? Essa é a finalidade da vacina. Existem vacinas básicas, que são as vacinas com vírus atenuado. Vacinas que têm o vírus atenuado é basicamente o vírus fraco. Exemplo, vacina da gripe. Se eu coloco no nosso corpo, para fornecer esse primeiro contato, o vírus atenuado, se ele está fraco, mesmo eu tendo uma defesa fraca, eu consigo combater ele e ele não vai me causar a doença. No caso do exemplo, a gripe. Mas tem um pequeno porém. Se o nosso organismo já tiver com algum problema que faça o nosso sistema imunológico já estar trabalhando, se eu colocar o vírus mesmo atenuado, a gente pode não conseguir combater ele. E aí a gente pode ficar gripado, ok? Então, lembrar desse ponto. Agora, em relação às novas tecnologias, a gente vai trabalhar em cima de vacina de material genético, vacina de DNA ou estrutura de vacina de RNA. Na vacina de DNA ou vacina de RNA, o que a gente vai ter basicamente? A gente vai pegar o organismo invasor, só que a gente não coloca o organismo invasor dentro do nosso corpo. A gente vai tirar dele apenas a informação de um gene. A gente vai pegar um gene de interesse dele. Geralmente, esse gene de interesse é que codifica uma proteína que é extremamente importante para esse micro-organismo. No caso, esse gene vai ser introduzido no nosso organismo, e aí tem duas formas diferentes de introduzi-lo. Pode ser por meio de uma seringa, de uma injeção, ou pode ser por gene GAN. Gene GAN, a gente envolve o gene em micropartículas de ouro ou tungstênio, e aí aplica sobre o indivíduo. O indivíduo só sente como se fosse um sopro. E assim eu já coloquei o gene dentro do corpo. O gene vai ser lido, vai ser transformado em RNA, de RNA em proteína. Só que essa proteína não é natural do nosso corpo. Como essa proteína não é natural do nosso corpo, então o nosso corpo considera como sendo algo estranho um antígeno. Cria células de memória contra ele, cria anticorpos contra essa proteína. Beleza, tenho células de memória agora contra essa proteína. Quando a estrutura do vírus real invadir o nosso corpo vai ver que tem essa proteína estranha e vai destruir essa proteína. Só que essa proteína é essencial à estrutura do vírus. Consequentemente, a gente destrói o vírus. Nesse processo,
a gente vai ter também uma menor quantidade de reação adversa. Porque eu estou produzindo apenas uma estrutura de proteína e não a estrutura do vírus. Não tem como, então, eu ter a doença. Então, em relação a vacinas de DNA, vacinas de RNA, o indivíduo não vai ter a doença, tá? O indivíduo vai criar células de memória apenas para uma proteína. No caso, se a gente pega como exemplo, em relação ao COVID, a Pfizer é uma vacina de material genético. Sendo ela uma vacina de material genético, ela coloca dentro do nosso corpo um pedaço do material genético do vírus responsável pela produção de uma proteína chamada spike, que é a proteína que envolve o vírus. No caso, então, o nosso corpo cria células de memória contra essa proteína chamada spike, e quando o vírus entrar no nosso corpo, a gente destrói o seu envoltório, destruindo com isso a estrutura viral. Em relação a vacinas de DNA ou vacinas de material genético vão nos trazer algumas vantagens, então. Nessas vantagens, se é só um pedaço do material genético que está sendo introduzido no nosso organismo, a gente vai ter uma quantidade menor de reações adversas. A gente também não tem a possibilidade de ter a doença. Então, a gente tem vantagem aí. No caso, um ponto desvantajoso, mas nem tanto, que é bem tranquilo de ser realizado, é que lembrar que o material genético tem que entrar na célula. Agora, começou um boato que essas vacinas de DNA poderiam modificar o nosso material genético. Tem alguma chance disso acontecer? Não. Porque o material genético, muitas das vezes, nem chega no núcleo da célula. Ele chega no citoplasma e é utilizado no próprio citoplasma. Depois disso, ele vai ser destruído. Ok? Vacinas de DNA, então, acabam nos trazendo algumas vantagens. Essas vantagens, a gente usa apenas o DNA, consequentemente, eu não tenho a forma nativa, então não vai causar doença. Reações adversas são bem menores, tá? Consequentemente, eu não tenho risco da pessoa ter a doença por causa da vacina. Vai promover a imunização da mesma forma. Próximo tópico da nossa matéria é em relação à terapia gênica. O que baseia a terapia gênica? Eu posso ativar um gene, ou seja, um gene não está funcionando, eu fazer ele funcionar. Um gene tá funcionando, eu vou fazer ele parar de funcionar. Ou um gene está com defeito, então eu vou introduzir um novo gene. Um gene agora saudável, que vai conseguir produzir aquilo que eu quero. Então, basicamente, através da terapia gênica, eu vou desativar, ativar ou acrescentar um gene saudável para que eu possa produzir aquilo que eu desejo. Ok? Nesse ponto, vamos pensar o seguinte: quero fazer essa modificação. Quero acrescentar, então, um gene novo dentro da estrutura da célula para que passe a produzir algo que o gene normal está com defeito. Vamos dizer em relação à insulina. Eu estou com um problema na produção de insulina. Estando com um problema na produção de insulina, eu não estou conseguindo produzi-la. Consequentemente, eu preciso injetar a insulina no meu organismo. Eu quero agora colocar um novo gene para a produção da insulina nas células do meu pâncreas. O que eu vou fazer para conseguir esse procedimento? Vou fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente tem que pegar o gene correto. Então, vou pegar o gene responsável pela produção da insulina e o gene correto agora. Esse gene vai ser colocado no interior de um vetor. O que seria um vetor? É aquele micro-organismo que vai pegar o gene e levar ele até as células que vão ser modificadas. Esse vetor, geralmente, é a estrutura viral. Posso usar a estrutura viral, mas posso usar algumas estruturas bacterianas também. Em relação ao nosso organismo, modificações do nosso organismo, a gente usa geralmente estruturas virais. No caso, se eu quero modificar uma região específica, então estou trabalhando com insulina, quero modificar em relação às células do pâncreas, então, eu vou ter que utilizar um vetor viral, que vai levar o meu gene de interesse até as células do pâncreas e vai introduzir o gene novo dentro do núcleo
das células do pâncreas, para que a modificação seja perfeita. Esses vetores virais, a gente já conhece alguns através das pesquisas, a gente sabe exatamente onde alguns micro-organismos vão parasitar o nosso corpo, consequentemente, a gente consegue utilizar alguns vetores. Lembrar que esses vetores são construídos. Então, a gente conhece o vírus, tira tudo do vírus que pode causar alguma doença, e aí o vírus acaba servindo apenas para transporte daquele gene de interesse nosso, ok? Colocamos o gene no nosso organismo, ele vai até o núcleo da célula que a gente quer modificar e acrescenta um novo gene ali dentro do núcleo. Acrescentou um novo gene, a célula começou a ler esse gene, através da informação do gene ela produz o RNA, e aí ela produz a proteína. No caso do exemplo, a insulina. Então, esse é o procedimento que eu quero realizar, então. Em relação a esse processo, posso fazer ele de duas formas, in vivo ou ex vivo. In vivo quer dizer que eu vou pegar os vetores, introduzir os vetores no organismo, então, no indivíduo, e aí eu quero que o vírus vá até a estrutura-alvo ou órgão-alvo e faça a modificação. Então, no caso in vivo, peguei o gene de interesse, coloquei num vetor, introduzi no organismo, e aí eu quero que ele vá até a estrutura-alvo para que faça a modificação, ou seja, para que acrescente o gene de interesse. A técnica in vivo é mais trabalhosa. Se ela é mais trabalhosa, já tem algumas pequenas aplicações para essa técnica, mas é mais complicado, tá? Porque eu tenho que ter certeza que vá dentro do nosso corpo, numa região específica, e acrescente o gene no interior do núcleo. Além disso, para testar, ou seja, para ver se deu certo, a gente tem que esperar as reações do indivíduo, o que torna ainda bem mais problemática o trabalho in vivo. Agora, eu posso fazer a mesma terapia ex vivo. Eu posso retirar a célula que eu quero modificar do indivíduo, retirar das células que eu quero modificar do indivíduo, coloco elas em plaquinhas de Petri, ou seja, plaquinhas de meio de cultura, coloco o vetor adiciona o gene que eu quero. Se está dentro de uma plaquinha de vidro, então eu consigo testar e verificar se aconteceu a modificação que eu queria. Tendo ocorrido as modificações que eu queria, eu retorno com essas células para dentro do corpo do indivíduo. Se eu uso a terapia ex vivo, fica bem mais simples de ser realizada. Em relação, por exemplo, numa leucemia. Na leucemia, eu posso retirar as células, então modificá-las em laboratório, utilizando essa técnica e reintroduzir no indivíduo, curando o indivíduo de uma leucemia, então. Ex vivo é mais fácil de ser realizada, mais fácil de ser testada do que em vivo. Consequentemente, já está sendo mais utilizada. Nesse processo de utilizar vetores, existem também estruturas de vetores artificiais. Em relação a essas estruturas de vetores artificiais, a gente pode utilizar estruturas chamadas de lipossomas. O lipossoma é basicamente uma bolinha formada de uma estrutura de fosfolipídios, ou seja, como se fosse a estrutura de uma membrana plasmática. Se a estrutura é bem similar à membrana plasmática, então é fácil entrar dentro da célula porque ela só se junta com a estrutura da célula. E aí leva o material genético até onde eu quero. Hoje em dia, a gente já conhece formas de colocar alguns receptores em volta dos lipossomas para endereçá-lo a uma parte específica do nosso corpo. Então, os lipossomas começam a ser utilizados também para essa técnica, para funcionar como um vetor. Em relação à clonagem. Clonagem, a gente vai falar dela de forma bem resumida, ok? Em relação à clonagem. Primeiro, a gente vai pegar em relação à estrutura de dois organismos aqui. Em relação a esses dois organismos, vou numerar dois organismos. O organismo número 1, o organismo número 2. Quem eu quero clonar? O organismo número 1. Se eu quero clonar o organismo número 1, eu tenho que pegar desse organismo o seu material genético.
Aonde que eu encontro o material genético? Núcleo. Então, eu vou precisar pegar o núcleo. Em relação à carcaça, ou seja, o citoplasma, eu não vou necessitar dessa parte. Então, eu vou descartar. Mas eu não posso descartar tudo. Tem uma organela que tem o seu próprio material genético, mitocôndria. Então, eu vou pegar o núcleo e vou pegar também